Posso pedir Questão de ordem. pedir para a gente continuar a sessão sem o intervalo? Se todos concordarem, Concordo. tem início agora a ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto número 1. Discussão única, veto, número 1/2021. Quer que eu peça? Veto número 1/2021. Assunto, veto número 1/2021, veto total, autógrafo número 3.925/2021. Autoria, prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Vai haver discussão? Questão de ordem, senhor vereador Túlio. Eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Justiça. Senhor secretário, por favor, lê o parecer de Comissão de Justiça. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Veto número 1/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, esta comissão reuniu-se para analisar o aspecto legal e de mérito do veto número 1/2021, total, ao autógrafo número 3.925/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relativas à vacinação contra o Covid-19 no município de Mairinque e da outras providências. Cumpre anotar que esta comissão concorda com a intenção legislativa da nobre vereadora Rose do Cruz ao propor a medida, que busca assegurar maior transparência e lisura na aplicação de recursos e prestações de serviços públicos, tornando os dados relacionados à vacinação com o Covid-19 melhor divulgados junto à população. Entretanto, merece reparo o fato de que a proposta impõe a divulgação pública do CPF da pessoa vacinada. Artigo 2º, parágrafo 2, inciso A, que ocorre a violação à intimidade da pessoa e ao sigilo através da divulgação de dados por ela não autorizado, ferindo o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que assegura como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Na era digital em que vivemos, obrigar o município a divulgar tal dado implicaria em expor pessoas a riscos de fraudes com o uso indevido do número do CPF. Assim sendo, e buscando um caminho intermediário e conciliatório, opinamos pelo acatamento do presente veto no presente momento, com a posterior reapresentação da proposta, com a supressão da obrigatoriedade da divulgação do CPF da pessoa vacinada. Desse modo, quanto ao aspecto legal, nada obsta a sua aprovação, uma vez que juridicamente amparado, e quanto ao mérito, somos pela sua manutenção. Comissão de Redação e Justiça, vereador Túlio Camargo, presidente, vereador Biula, membro, vereador Paulo Marrom, membro. Está aberta a discussão. Discussão única, veto número 1/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, realmente um projeto importantíssimo, de alcance, um projeto social. Eu cumprimento aqui a nobre e ilustre vereadora Rose por apresentá-lo. Um projeto que pede transparência acima de tudo,
nesse momento terrível de pandemia. É importante nós acompanharmos de perto, né, tudo que está acontecendo em relação à vacinação em nossa cidade. Não obstante, nossa comissão se propôs a dar um parecer, tendo em vista que, em relação ao item 1, todas essas perguntas nós entendemos de fundamental importância, no que diz respeito à data do recebimento de cada lote de vacina, a identificação dos lotes, as quantidades, mas o que nos preocupa é o item 2, quando se pede o CPF das pessoas. Aí nós temos até o parecer aqui da Procuradoria, e ela mesma enfatiza, em um determinado parágrafo, que há decisões contrárias quando se envolve dados pessoais das pessoas. A administração, quando ela manifesta aqui seu veto, ela fala em gestão administrativa, que é de privacidade, que é privativa do poder executivo, fala da independência dos poderes, questão de gestão. Nós nem entramos nesse mérito, porque entendemos realmente que os poderes são independentes, mas é nossa obrigação fiscalizar. Então, a nossa sugestão, salvo o melhor juízo desta comissão, é claro que o plenário é soberano para deliberar, é no sentido de que acatemos o veto e a vereadora deve reapresentá-lo novamente, mas excluindo esse item 2, que pede, né, o CPF das pessoas. E aqui nós vemos no inciso 10º da nossa Constituição, que é a lei maior, a Carta Magna, quando dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a nossa preocupação é que, se nós estamos chamando para nós aqui o CPF de todas as pessoas vacinadas, os dados, né, dessas pessoas, os nomes, no momento que nós estamos vendo aí tantos hackers, tanta gente entrando nas contas, limpando conta das pessoas, amanhã vão falar, olha, mas a Câmara Municipal lá pegou o CPF de todo mundo, né, podem até falar que vazou daqui. Então, essa é a nossa sugestão, no sentido de que nós acatemos o veto e que a ilustre colega reapresente esse projeto, mas isentando esse item número 2, que pede, então, o CPF das pessoas. Essa é a nossa posição, senhor presidente, da nossa Comissão de Justiça e Redação, salvo o melhor juízo. É claro que, mais uma vez, eu volto a dizer, o plenário é soberano para decidir. Obrigado, senhor vereador, pelo esclarecimento. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a senhora vereadora Rose. Acolho o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Doutor Túlio, muito obrigada por esse parecer, mas também gostaria de fazer, após a análise da justificativa do veto, né, se o senhor me conceder esse espaço, sim, já deixando aqui minha boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, né, a todos que nos acompanham de casa, pelas redes sociais, aos servidores aqui presentes. Como bem citou o vereador Túlio, a comissão avaliou a questão do artigo 2º, da supressão do veto. Mas eu também gostaria de exarar aqui alguns pontos, né, além desse que o vereador já apresentou, sobre a questão da autoria parlamentar, né, porque o veto foi total, o veto foi na totalidade, né? Então, onde relata que esse projeto de lei, o número 32/2021, invade a esfera do Poder Executivo. Saliento que, no início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, não se limitou a ser um assunto de saúde pública, mas logo avançou para as páginas policiais com notícias sobre as irregularidades na não observância dos grupos prioritários, nomeações de pessoas para cargos ou funções na saúde pública, para o ingresso na prioridade, entre outros fatos que levaram a processos judiciais em todo o Brasil para prevenir essa prática. Em muitas prefeituras, a exigência da transparência da vacinação foram judicializadas e as decisões favoráveis basearam-se, em suma, na transparência do controle da evolução da pandemia, da ordem de vacinação e da observância dos grupos prioritários, visto que há restrições na vacinação, derivada da produção dos imunizantes em velocidade diversa da necessidade para atender toda a população, e inúmeras denúncias de fura-filas veiculadas pelo país.
Neste caso, o PL 32/2021 tem a constitucionalidade e a legalidade, pois o assunto abordado não está contido no rol taxativo de reserva da administração e, desta forma, não demanda iniciativa reservada ao chefe do Executivo, porque não se trata de criação, estruturação e atribuição dos órgãos públicos que lhes são vinculadas, na medida em que estão apenas disciplina as publicidades dos atos da administração pública. Não, Sobre a divulgação diária. Concede a parte? Concedo. Sim, tem tudo a ver com o que nós acabamos de mencionar. Nós nem entramos nesse mérito, porque entendemos que realmente não cabe só ao Poder Executivo essa atribuição, mas ao Legislativo também. Realmente deve haver essa participação nossa, esse acompanhamento, né, essa gestão que não é só do Executivo, mas, embora os poderes sejam independentes, mas também são harmônicos. Então, eu concordo perfeitamente. A única questão, realmente, volto a insistir, é só na questão da intimidade, da privacidade em relação às pessoas, ao CPF e tudo mais. Mas concordo plenamente com o que Vossa Excelência está mencionando. Obrigada, vereador. Continuando, sobre a divulgação diária, onde o Executivo relata que este projeto de lei demandaria um aumento volumoso de trabalho e, consequentemente, mão de obra que não está disponível, sem prejudicar o andamento de outros serviços, haja visto estar disponível no site do governo. Neste caso, o cidadão meirinquense não tem acesso às informações ora citadas no projeto. Até mesmo nós, fiscalizadores, temos dificuldades ao acesso às informações completas. Sobre a demanda do aumento do trabalho e mão de obra, o Executivo relata que já é feita a inserção destes dados no site do governo, no VACIVida. E, no caso, né, no meu ponto de vista, essa mesma pessoa que já realiza esse trabalho tornaria acessível no portal da Prefeitura, da transparência da Prefeitura, de forma clara, essas informações, como temos vislumbrado em outras prefeituras, em outras regiões, em outras cidades. Ainda sobre o aumento do trabalho, né, e da mão de obra, ora citado. Uma vez que esta Casa de Leis, na semana passada, na 17ª sessão ordinária, aprovou o projeto de lei de autoria do Executivo, onde institui o programa de adoção de animais em Mairinque, um programa muito importante e necessário. No artigo 2º, ele cita: caberá à Secretaria de Governo, junto ao Departamento de Imprensa, realizar as publicações, sempre mantendo contato com a direção da APAM, Associação de Proteção de Animais de Mairinque. Quer dizer, uma secretaria e um departamento à disposição para atualização do material. Isso me leva a descrer na informação de que não haja mão de obra disponível para tornar públicos dados de relevância para a população. Sobre a proteção de dados, o vereador Túlio já bem deixou exarado a situação, né, e a gente defende que há diversas decisões do Ministério Público Federal favoráveis sobre a disponibilização de dados, né, como nomes, datas, local de vacinação e até mesmo CPF parcialmente encoberto, entre outras informações. Não bastasse todo o esforço argumentativo até aqui, o que se faz necessário diante da relevância dessa matéria, devo trazer à luz que a matéria referente à divulgação de dados dos vacinados contra a Covid-19 no site oficial da Prefeitura já vem sendo enfrentado por diversos tribunais, a exemplo de Sergipe, onde a recomendação conjunta recomenda a todos os municípios sergipanos as divulgações sobre vacinas e vacinados em seus sites com fácil acesso de leitura e interpretação para a população. Na mesma linha, o Ministério Público de São Paulo recomendou ao prefeito da capital paulista que divulgue nome dos cidadãos vacinados contra a Covid-19, inclusive ressaltando que o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709, de 2018, não é o de blindar o poder público do dever de transparência e de publicidade, íncitos no regime democrático e republicano, e nem autoriza a invocação de seus dispositivos como justificativa à ineficiência e inércia administrativa, ferindo o interesse público da coletividade
de identificar violações aos critérios de prioridade na vacinação. Convém ponderar ainda que o projeto de lei, que o veto total ao projeto de lei 32/2021, em debate, trata de assunto de grande clamor da comunidade local, de modo que se faz necessário que a legislação municipal se aproxime das demandas da coletividade. Agradeço aos nobres pares pela aprovação desse projeto. É louvável o fato de termos tomado a iniciativa em relação a esse projeto que tem viés de preservação da sociedade e que cria segurança e expectativa positiva na população. Sigo acreditando que a transparência gera confiança. E encerro aqui a minha fala e deixo o veto para apreciação dos nobres vereadores e também solicito que, conforme já tenha o parecer da comissão, que ainda assim o veto seja dito nominalmente, o voto. Obrigado, vereadora, pelas suas palavras e transparência. Transparência é uma das coisas mais importantes para que uma gestão faça sucesso, né? É muito importante transparência. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a senhora vereadora Emily. Perdão, deixa eu terminar. Bom, queria primeiramente parabenizar novamente a nobre vereadora Rose do Cris, que está aqui presente hoje, por este projeto que já foi aprovado nesta casa, que eu reafirmo que é uma casa do povo, que visa os direitos humanos de toda a população marinquense, assim como os direitos à vacina, né, a comida, a igualdade. Então, o que esse projeto que foi aprovado nessa Câmara demonstra a nossa necessidade da transparência. Nós somos seres políticos, nós somos seres que, né, é o básico a gente saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro, que nada passa disso, né? Por que a vacina não está chegando a todos? Por que está acontecendo esses casos de fura-filas, né? Ninguém pode ser privilegiado neste caso. Todos nós morremos igualmente, né, Rose? Quando se diz a respeito dessa falta da vacina, né? Então, eu acredito que a gente não deve ser privilegiado. Acredito que a gente deve, sim, seguir os protocolos médicos, os protocolos que ditos aí do governo do Estado, da Prefeitura, e reafirmo que sou a favor deste projeto de lei proposto pela vereadora Rose, que é um projeto muito importante. Concordo também com o parecer da Comissão de Justiça. Acredito que, fazendo essa alteração, a gente consegue, né, aprovar novamente esse projeto, e não concordo também com esse veto total, né, este projeto de lei, como já dito pelo nobre vereador Túlio Camargo, aqui presente hoje, como reafirma a vereadora Rose, que é um projeto de suma importância para todos os munícipes de Mairinque. Então, queria parabenizar, queria deixar claro e falar para todos, conte com o meu apoio, Rose. Se for para passar de novo esse projeto, conte comigo. Se for para a gente estar aí junto, tá bom? Dá uma parte, obrigada. Dá uma parte. Claro. Obrigado pelas palavras. Eu entendo que, realmente, pode ser até se trazer mais subsídios para esse projeto, mais perguntas, mais solicitações, que realmente é a nossa função de fiscalizar. Como eu disse, é uma coisa parcial, porque nós não entramos aí nessa questão da exclusividade do Executivo, nada disso, que isso realmente não existe. E também é importante dizer que nós temos, já que se trata de vacinas e o que nós temos visto aí, tanta coisa errada por esse país afora, nós temos até outros instrumentos, caso haja alguma dúvida, alguma denúncia, de formarmos comissão especial para apurar, e até ir mais longe, comissão especial de inquérito para apurar, como nós estamos vendo aí a CPI a nível, né, no Congresso. Quer dizer, nós não vamos parar por aqui. Infelizmente, só 10% da nossa população foi vacinada até agora, só 10% tomaram as 2 doses, ou seja, nós ainda vamos ter muito tempo pela frente para poder estar acompanhando, né, e vamos acompanhar de perto, porque realmente essa é a nossa função. Mais uma vez, eu
peço Vênia, a vereadora Rose, que entenda a única preocupação minha, que é chamar para nós essa responsabilidade de obtermos aqui, de termos aqui em mãos CPF, os dados das pessoas. A gente sabe que isso realmente é muito contraditório. Nós, no próprio parecer aqui da Procuradoria, ela menciona, né, a Procuradora menciona que em certos lugares realmente isso não é aceito. Nós vimos aqui alguns julgados por parte do Executivo, de prefeituras realmente que houve ações para se evitar dar o nome, RG de pessoas enfermas e tudo mais. Então, realmente, há uma contradição muito grande. Então, na dúvida, é que eu sugeri com os nobres pares da Comissão de Justiça e Redação, que nós, então, acatemos o veto e que a vereadora possa trazer novamente esse projeto, porque realmente nós entendemos a importância do mesmo. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Essa Projeto... palavra... Com a palavra, senhor vereador Paulo Marrom. Presidente, eu acho importante Obrigado pela palavra, presidente. Eu acho importante o requerimento da Rose do Cristo, da nobre vereadora Rose do Cristo, tá? Mas eu sigo a linha do vereador Dr. Túlio sobre a expor o CPF de pessoas. Vai que daqui a pouco a gente sofre alguma ação aí em cima do ministro, dizendo que a gente está invadindo a privacidade deles ao expor. Até na televisão mesmo, quando até uma pessoa de menor, uma criança, uma pessoa com menos de 18 anos comete um crime, alguma coisa, mesmo a pessoa cometendo aquele crime, você pode ver que a televisão não mostra o rosto da pessoa, porque é de menor, não protege. Tá? Então, assim, eu acho importante o requerimento, que tenha informações, mas eu acho que a gente pegar a responsabilidade para nós, da Câmara, expor o CPF das pessoas, você entendeu? O CPF, RG. Hoje a gente vê essas clonagens que tem de telefone, de tudo aí, que você vê que as pessoas clonam o telefone das pessoas sem ter os dados, documento, nada. Imagina quantas pessoas não tomou a vacina e vão tomar ainda a vacina no nosso município, tá certo? E de repente ter os seus dados aí a público, o pessoal vê, tá? Sei lá, vai que um hacker, alguma coisa aconteça isso. Eu acho assim, igual o vereador Dr. Túlio citou, dá para, se acontecer alguma irregularidade, dá para montar uma CPI, e uma coisa que dá para ir mais fundo em cima disso. Mas assim, acho importante o seu requerimento, vereadora, mas assim, vereadora Rose, nova vereadora, mas tirando só essa parte do CPF, essa parte do CPF, eu sou contrário. Tá? Se você ganhar o seu requerimento sem a parte do CPF, eu sou a favor, mas não vai expor o CPF por exemplo, eu vou tomar a vacina, tá? Não chegou a minha vez ainda. Quando chegar a minha vez de tomar a minha vacina, sei lá, daqui 4 meses, até o final do ano, eu não gostaria que o meu CPF, sei lá, não sei, tivesse público para que as souberam ver, tá? Tá certo? Mas aqui concluo aqui a minha fala, nobre vereadora, vereador Túlio, tá? Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Abner. É um tema, assim, que a gente deve discutir bastante. Então, eu peço 10 minutos para que nós podemos reunir e conversar sobre esse veto. E assim, for aprovado. Se todos estiverem de acordo, 10 minutos para repensar o projeto de lei. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Vamos ver. Vereador Eli Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Eck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente.
Continua em discussão veto número 1/2021. Autora, prefeito. Veto do prefeito. Continua em discussão. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para voto nominal. Vereador Ed Carlos da Padaria. Eu rejeito, mas... Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Robertinho Ierck. Aprova. Vereadora Eliane Leão. Aprova. Vereador Túlio Camargo. Aprova. Vereador Biula. Aprovo o veto. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Vereador Abner Rejeito. Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprova. Está aprovado o veto, discussão única número Questão de ordem. 1/2021. Justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto, Bruno Tan. Eu votei contrário, votei com consciência e com, assim, com certeza do que estou fazendo. Eu acho que hoje tem diversas maneiras para interromper, hoje a discussão aqui, a pauta dos vereadores, para quem está assistindo e não está acompanhando e não sabe o que se trata, a justificativa de voto, a gente teve uma prévia aqui de uma discussão em respeito à numeração do CPF no projeto da vereadora Rose. Eu acho que é de grande ignorância, não há necessidade dessa preocupação, que já existe a lei, onde barra o começo do CPF e coloca para aparecer os 3 últimos números. Isso é lei, isso tem em todo lugar, todo documento que você vai cadastrar, aparece, depois de cadastrado, aparece só os 3 últimos dígitos do CPF. E qual seria o motivo de rejeitar? A questão é o seguinte, presidente, nós estamos aqui para esclarecer para a população a vacinação, para mostrar para a população quem foi vacinado, como, por quê, quem furou fila, quem não furou, pelo CPF puxa. Agora, se o pessoal está achando que é contra, que não pode ter o CPF e que pode deixar Deus dar a vacinação, vacina-se quem tiver o melhor contato e o maior contato, aí fica a critério dos senhores. Eu sou contrário. Vacinação salva a vida, a gente tem que lutar pela vacinação, e sim pela documentação dela. Vacinar quem precisa, vacinar quem está no seu momento, quem está na sua idade, quem está na sua hora. Isso é a minha linha de raciocínio. Agora, eu acho que um único CPF, não mudará em nada, porque a hora que você vai vacinar, a própria moça sentada na mesa, ela pega o teu documento, marca teu nome, teu CPF. Muitas vezes, quando você faz o agendamento, pega seu telefone, seu documento, seu endereço. Então, nós não vamos ficar com medo de assalto, não vamos dar endereço? Vamos ficar com medo do pessoal burlar, não vamos dar CPF? Então, quem quiser, chega lá, vacina e sai andando. Então, eu votei com muita consciência nesse êxito. Parabéns, vereador. Questão de CPF ordem. esse que não seria divulgado, somente os últimos 3 números. E rejeitar o veto, quero deixar bem claro, que muitos falam, rejeitou, votou a favor, contra o prefeito. Eu não estou contra a prefeita, estou a favor da população sempre, junto com o prefeito, porque precisar fazer o melhor por esta cidade. Questão de ordem. Queria pedir justificativa de voto também. Deixar claro que a gente teve esse breve intervalo para conversas, em que eu e mais alguns vereadores expusemos que possibilidades a esse veto, a esse projeto de lei, a qual eu já deixei meu posicionamento a favor deste projeto, que é um projeto de suma importância, reafirmo aqui, e coloco que existem outros meios da gente aprovar sim esse projeto. Uma das justificativas era vetar rejeitar este veto e fazer uma emenda, uma proposta de emenda para esse projeto de lei, alterando este artigo, esse parágrafo que fala sobre essa questão do CPF. Como eu já disse, concordo com o parecer dessa Comissão de Justiça,
mas também, acima de tudo, sou a favor deste projeto de lei de transparência, que é uma coisa necessária para todos nós, munícipes, vereadores. Nós precisamos saber a verdade. Eu fico muito triste de não ter passado, da gente ter que esperar um tempo agora para conseguir debater sobre isso de novo com outros projetos de lei. Regimentalmente, quando a gente vai ter esse tipo de projeto para votar com ele, é 90 dias. E o que pode acontecer nesse prazo de 90 dias? Como está acontecendo todos os dias, com fura-filas, com vacinas, que a gente não sabe o que está acontecendo, justamente por não ter essa transparência. Como reafirmo aqui também, coloco o que o Ed Carlos disse, não sou contra o prefeito, sou a favor da população, e é isso que a população deseja nesse momento. E por conta disso, fui contra este veto, e acredito que a gente deve sim apoiar esse projeto da vereadora, e eu acho que é isso. Obrigada. Transparência é essencial para uma boa gestão, isso é fato. Justificativa Continue a de voto. discussão. Não, já foi votado. Questão de ordem, senhor presidente. Justificativa de voto. Ou melhor, justificativa de voto. Justificativa. Eu votei favorável, naturalmente, ao parecer, mas tem que deixar bem claro aqui que a impressão que se dá é que um grupo de vereadores aqui estão contra a vacinação, estão contra a população, quando não é nada disso. O nosso parecer foi apenas alertar essa questão do CPF. Realmente, e aí eu confesso que havia me esquecido do prazo dos 90 dias, mas eu acho que nós temos que, então, encontrar um caminho para reapresentar novamente esse projeto, de alguma outra forma, pela própria vereadora, né? E excluindo, porque o que nós vimos aqui, a maioria dos vereadores também são favoráveis que não se mencione o CPF. Porque se foi falado aqui, 3 dígitos, mas cadê a lei? Onde é que está escrito isso? Né? Então, realmente, eu não sabia que ia causar tanta polêmica, mas por aí os senhores tiram uma ideia de como realmente é um assunto intrigante. Mas ninguém aqui é contra o projeto, como eu disse aqui desde o começo, um projeto maravilhoso, de um alcance excelente, e são perguntas que a vereadora faz aqui no item 1, muito importante, que diz respeito realmente à transparência, que é muito importante, e que nós não somos contra. Como não somos contra, também, como somos contra o que foi mencionado pelo Executivo, quando diz que tudo isso aqui, exclusividade, é gestão do Executivo, quando, na verdade, a gente sabe que diz respeito também ao Legislativo. A única questão foi essa do CPF, que eu acho que, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu tinha que fazer esse alerta. Porque se amanhã ou depois dá alguma zebra, peraí, mas cadê a comissão, não viu isso aí? Então, realmente, quando se mexe com documento, com identidade das pessoas, é uma responsabilidade grande. Uma coisa é o posto de saúde pegar os dados, o governo estadual, não sei onde, né? O Ministério, a Secretaria Estadual de Saúde, outra coisa é a Câmara Municipal. Então, tem muita diferença aí. E a minha obrigação e dos membros da Comissão de Justiça e Redação foi só essa, fazer esse alerta em relação ao CPF das pessoas, nada mais. Obrigado, senhor vereador Túlio. Justificativa de voto, presidente. Justificativa, senhor Robertinho. Eu queria só dizer à vereadora Rose que eu apoio o projeto dela, com certeza, já votei anteriormente. Aliás, todo mundo, foi unânime, né? Foi votação unânime. A gente, no momento, não previu essa possibilidade do CPF, acho que ninguém pensou nisso, ninguém tem esse conhecimento, apesar de ter sido alertado no parecer da Procuradoria Jurídica da Casa. Mas, de qualquer forma, conte comigo na próxima colocação dessa nova lei que provavelmente você vai fazer. E também quero salientar que o artigo 154 do Regimento Interno é o que diz, eu vou ler aqui, a matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto do novo projeto na mesma sessão legislativa após decorrido o prazo de 90 dias. Eu acho que na aceleração que está o mundo hoje, acho que esses 90 dias aqui é muito tempo, isso que talvez funcionasse lá atrás, na época que foi feita essa lei. Então, se conte comigo para a mudança do regimento, se você tiver essa vontade, para, sei lá, um prazo bem mais razoável do que 90 dias, que é muito, realmente é muito. Perfeito. Né?
Eu acho que 20 dias, 30 dias, 2 sessões, eu não sei se por sessões. Como a gente pede adiamento para 2 sessões, uma sessão, pode ser por sessão. Eu não sei, aí fica a critério de vocês, mas desde já conte comigo para que essa resolução de mudança do regimento seja aprovada e a gente logo venha com essa lei aí, que realmente para a transparência é muito importante. Obrigado, senhor vereador Obrigado. Robertinho Ierck. Justificativa de Portanto, voto, presidente. Justificativa de voto, senhora vereadora Rose. Em relação à rejeição do veto, foi conforme acolhi o parecer da comissão, né, do vereador Túlio, que apresentou aqui para nós, com essa preocupação do CPF, e, no entanto, também no intervalo foi sugerido a emenda, né, fazermos essa emenda e que também foi rejeitado. Mas nós seguimos acreditando nisso, né, como todos falaram, e eu creio aqui que todos têm o mesmo pensamento, que o fato de rejeitarmos ou aprovarmos um projeto ou não, seja de um vereador ou do executivo, ninguém está contra o prefeito, mas sim a favor sempre da população, da coletividade. E fomos eleitos para representar essa população que tem os seus anseios e que busca em nós a representatividade. Então, a população que confiou a mim, né, o anseio desse projeto, de ver esse projeto acontecendo, de se tornar lei, está aqui o nosso esclarecimento, e acredito que cada vereador também que acompanha e fiscaliza, sabe das suas dificuldades na fiscalização, e estamos aqui para trabalhar, né, para trabalhar pelo povo e buscar. Respeito o voto de cada vereador, a consciência de cada vereador. E obrigado, agradeço. senhora vereadora. Obrigado. Portanto, está aprovado o veto número 1/2021 por 9 a 4. Projeto de lei número 35/2021-L. Autor: vereador André Terraplanagem. Assunto: dispõe sobre a coleta de resíduos sólidos nos condomínios localizados na região de Dona Catarina, Moreiras e adjacências pelo Serviço de Limpeza Urbana do município de Mairim, que dá outras providências. Junto com sua emenda número 12. Com a palavra, presidente. Tá. Com a palavra, senhor vereador André. Só esclarecendo esse projeto, para quem convive lá na região de Dona Catarina, a gente tem vários pontos lá de acúmulo de lixo, verdadeiros lixões que está acontecendo. E isso vem ocasionando porque todos os condomínios, loteamentos ali vizinhos, se concentram em um único ponto para estar descartando lixo, porque dentro dos próprios condomínios eles não têm onde coletar o lixo. Então, esse projeto vem... Uma parte, senhor vereador. Só concluir. Esse projeto vem para cada condomínio colocar o seu container na frente das portarias. Isso vai dar uma desafogada nesses pontos aí que estão ocasionando esses lixões, né? E também que já queria agradecer ao presidente com a sua emenda. Semana passada eu pedi o adiamento do projeto, que não tinha conhecimento, só de última hora que eu vi, então agradeço pela emenda que você colocou no projeto, venha somar e certamente vai mudar o visual ali do Paineiras, São José. Então, eu fico muito feliz aí com a emenda que o senhor colocou no projeto. Tamo junto. Obrigado, vereador, e parabéns pelo projeto, um belo de um projeto. Por isso que fiz a emenda para abranger toda a cidade, toda a área rural aqui do Cebandilha, Pouso Alegre, Vale dos Pêssegos, entre outras. Parabéns e obrigado. Continua em discussão. Projeto de lei número 35/2021-L, junto com a sua emenda número 12/2021. Passo agora a votação. Qual projeto, presidente? Projeto de lei número 35/2021. Certo. Com a emenda número 12/2021. Quer que leia, vereador? Não precisa. Não é necessidade. Está aberto. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o projeto de lei número 35/2021, junto com a sua emenda número 12/2021.
Projeto de lei número 35/2021. Votação da emenda número 12/2021. Está aberta a discussão. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a emenda número 12/2021. Projeto de lei número 17/2021. Assunto: corrige a redação do numeral para compatibilizar com o texto do valor da gratificação de ouvidor da Guarda Civil Municipal. Autor: prefeito. Está aberta a discussão. Senhor presidente, em questão de ordem, eu vou pedir a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, conforme foi solicitado pela vereadora Rose. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 17/2021 do Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, esta comissão reuniu-se para analisar o aspecto legal e de mérito do projeto de lei 17/2021, acima referenciado, e que corrige a redação do numeral para compatibilizar com o texto do valor da gratificação de ouvidor da Guarda Civil Municipal, constante do parágrafo 2º do artigo 8 da Lei Municipal 3.616/2018. Por ocasião da sua discussão na 16ª sessão ordinária, mediante pertinente ponderação formulada pela vereadora Rosa do Cris, foi aventada possível incidência das disposições da Lei Complementar 173/2020, que, editada em 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento aos Efeitos da Pandemia, dentre eles, vetar temporariamente a concessão de reajustes e vantagens salariais que apliquem em aumento de despesa com pessoal. Artigo 7º e 8º da referida Lei Complementar. Da análise da mensagem do projeto, depreende-se que trata-se de mera correção de erro material contido em dispositivo da Lei Municipal 3.616/2018. Assim, constituindo-se em correção de erro material no texto da Lei Municipal, por conseguinte, não viola a Lei Complementar 173/2020, mas lhe atribui exata compreensão, na medida em que contabiliza o texto do valor da gratificação já instituída desde aquela ocasião em edital da Lei Municipal, ou seja, 29 de junho de 2018. Ademais, os reflexos econômicos da criação daquela gratificação foram examinados naquela oportunidade, quando estimou-se o impacto financeiro da medida no orçamento daquele exercício, 2018, de modo que, no corrente exercício financeiro, não haverá qualquer repercussão, afastando assim a incidência da Lei Complementar 173/2020, também por esse aspecto. Logo, a nosso ver, quanto ao aspecto legal, nada obsta sua aprovação, e quanto ao mérito, somos pela sua aprovação. Comissão de Justiça e de Redação, vereador Túlio Camargo, presidente, vereador Biula, membro, vereador Paulo Marrom, membro. Está aberta a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, diz respeito, então, a esta mensagem do Executivo 17/21, e a vereadora Rose, sempre atenta, ela levantou a questão do fato de por que, então, 100%, quando estava mencionado também 60%, o que acontece é que aqui houve um erro material, é uma questão numeral. Se nós formos, então, lá no artigo 8º, parágrafo 2º, nós vamos ver que fica, então, ficam criadas funções de gratificação, de corregedor e ouvidor da Câmara Civil Municipal, da Guarda Civil Municipal de Mairim. E o parágrafo 2º diz o seguinte: fica atribuída ao ocupante da função ouvidor da GCM a gratificação de função correspondente a 60%, isso numeral, mas
por extenso, 100%. Então, é uma lei que nós bem sabemos a Lei 3.616 de 2018, muito anterior a essa lei complementar 173/20, né, que é atual, que diz respeito aí à não permissão de reajustes, de aumento ao funcionalismo. Então, nós não vemos contradição alguma, já que é uma lei anterior e uma lei nunca retroage para prejudicar ninguém. Então, é apenas uma questão aí de corrigir essa questão de números, já que foi feito 60% e por escrito 100%. Não vejo, então, como haver prejuízo algum nesse sentido. Então, o nosso parecer é pela aprovação do projeto, porque ele apenas visa corrigir essa questão numerária, essa questão da redação de número. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador, pelo parecer. Continue em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a senhora vereadora Rose. Mais uma vez, agradeço ao nobre vereador Túlio, presidente da Comissão de Justiça e Redação, e a seus membros, né, por exarar esse parecer, porque realmente era uma dúvida que ficou pertinente, né, ao meu ver, em relação ao tempo que estamos vivendo, e a resolução 173 fala desses estados de exceção. Então, para não ficar dúvida e dar sustentação ao nosso voto, né, eu agradeço ao acolhimento. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora Rose. Obrigado, Túlio. Continua em discussão. Projeto de lei número 17/2021. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam com a comissão. E aos contrários queiram sinalizar. Está aprovado o projeto de lei número 17/2021. Autor, prefeito. Projeto de lei número 39/2021-L. Autor, vereador Edi Carlos da Padaria. Assunto, denomina via pública que especifica Avenida Barão do Castelo. Continua em discussão. Está aberta a discussão. Projeto de lei número 39/2021-L. Eu sempre falo aqui, doutor Túlio, você é melhor do que ninguém para nos orientar e falar, né? Isso. E dar nome de ruas é tão importante quanto tirar o seu CPF. Porque tem muitas pessoas que falam, o vereador só sabe dar nome de rua. A gente dá nome de rua porque, para legalizar qualquer condomínio ou loteamento, tem que ter nome de rua. E o prefeito, estou vendo que ele está empenhado em regularizar esses loteamentos clandestinos que temos demais e que nos faz falta financeiramente. Então, dar os parabéns ao prefeito e vou denominando o nome das ruas. Uma porque muita gente pede para homenagear os pais, um parente que morreu, e também para poder regularizar todos aqueles lotes, condomínios, casas que temos, eu acho que uns 80%, né, vereador? Então é muito importante. E vai ter sempre uma ascensão, o nome de uma rua que eu vou dar no nome de alguém. Se me permite, senhor presidente, concordo plenamente, mas é tão importante dar o nome de rua, como também é importante, eu cobrei muito isso na ex-administração, não fomos atendidos, mas que se coloque as placas nas ruas com os nomes. A gente anda pelos bairros aí, você não vê uma placa, isso também dificulta em muito, né? Eu acho fundamental, não só as ruas, como os viadutos, né, que tem nome de pessoas, enfim, é preciso que haja uma política nesse sentido, de se emplacar as ruas e também fiscalizar e muito essa não abertura de tantos loteamentos clandestinos como nós estamos vendo aí, principalmente ali na região de Dona Catarina, Cristal, porque a gente sabe que são pessoas que estão vindo
pessoas que muitas vezes não têm emprego, vêm em busca de saúde, educação. Então, é fundamental que realmente esses loteamentos sejam regularizados, sejam aprovados, devidamente aprovados, tenham registros, né, no cartório de registro, na prefeitura, incentivar essas pessoas, porque senão, apenas só para encerrar, senão vai virar uma terra sem lei, aquilo que nós estamos vendo em toda aquela região e também aqui na região da Sebandilha. Mas é fundamental, sim, dar o nome de rua. É verdade, vereador. Parte, Com a parte, senhora vereadora Emily. só reforçando isso, parabenizando o vereador Túlio, fiz uma indicação também pedindo essas placas de rua, né, do nome de rua, que é tão necessário, né, como os pontos que você já trouxe aqui. Então, só reforçando a necessidade, reforçando também, parabenizando aí o vereador Ed Carlos por mais uma rua nomeada, que é de essencial importância para Mairim, que quando a gente vê as dificuldades de até procurar assim no Google, né, a gente não consegue achar, né, é uma coisa que parece de outro mundo, mas ainda, infelizmente, existem muitas ruas sem nome. E, além de tudo, né, colocar essa importância das placas, dessa identificação das ruas também. Então, muito obrigada e parabéns ao Túlio pela colocação e ao projeto de lei do senhor vereador Ed Carlos da Padaria. E, se me permite, apenas dando continuidade, não, é importante o georreferenciamento, que a prefeitura faça isso, porque esses loteamentos, a grande maioria, nós bem sabemos, essas casas não pagam o IPTU, essas chácaras, esse pessoal que vem de São Paulo, passa o fim de semana, deixa um lixo aí, vão embora, né? Então, realmente, eu acho que é muito importante que seja feito esse trabalho também, quando nós sabemos que muita gente é na própria Porta do Sol, ninguém paga IPTU, muitas pessoas ali falam, nós não pagamos, nós gostaríamos até de pagar. Então, é importante esse trabalho também por parte do Executivo, nós temos que pedir isso a ele, né, que faça isso, porque são muitas chácaras, muitas casas, muitos imóveis, pessoas que não pagam o IPTU, e quando se todo mundo pagasse, poderia ser bem menos para todo mundo. Com Obrigado, certeza, senhor presidente. Eu que agradeço pelas palavras. Continua a discussão. Projeto de lei 39/2021, autor vereador Ed Carlos da Padaria. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e aos contrários queiram sinalizar. Está aprovado o projeto de lei número 39/2021L. Autor vereador Ed Carlos da Padaria. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Agradecendo todos os internautas presentes nos assistindo. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.